a gente finalmente vai fazer o nosso vestido. Já sei que você tá super animada aí com sua agulha e seu crochê na mão, mas eu tenho duas coisas assim muito importantes pra dizer pra vocês. A primeira delas é que eu indico fortemente que você, antes de vir fazendo seu crochê junto comigo, você primeiro assista o vídeo pra você ter uma noção e uma dimensão do que você vai estar fazendo em cada momento do vídeo. Até porque esse vestido em específico eu tava fazendo pra uma pessoa, uma cliente, então eu tava fazendo nas medidas desta pessoa. Pra você conseguir adaptar e tudo mais, eu fui falando, ó, eu fiz desse jeito, mas você pode fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. E antes de eu falar isso, eu mostrei, porque pra mim faz mais sentido eu mostrar fazendo alguma coisa e depois vir falar, ah, mas eu fiz desse jeito, mas você pode fazer menos pontos aqui, mais pontos ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que, do que eu primeiro falar isso e depois mostrar, entendeu? E a segunda e última coisa que eu queria dizer é que eu não fiz esse vestido sozinho, tá? A minha mãe viu uma inspiração desse vestido, ela achou muito lindo e ela imaginou que ficaria mais lindo ainda se colocássemos um babado estruturado embaixo. E ela tava certa, ficou muito lindo mesmo. E a gente queria esse vestido assim pra ontem, eu tava muito lotada. E aí que entra a Fran. A Fran pegou, fez toda a base do vestido, depois o vestido voltou pra cá de novo e tem uma outra inspiração, que é a inspiração da parte das pedrarias, que foi a parte superior, que foi eu que fiz. Essa parte superior tinha uma inspiração salva de um biquíni, que eu achei assim, um biquíni e um shortinho, que eu achei a coisa mais linda do universo inteiro. Eu fiquei babando naquilo, eu achei muito legal a técnica de fazer as correntinhas e colocar a pedraria. Eu achei que deu um volume, achei que, sabe, ficou assim lindíssimo. Eu falei, quero fazer isso. Aí, quando chegou pra cá de novo o vestido, eu pensei, é isso? Vamos colocar nessa parte de cima essas pedrarias. E foi isso. Então, teve eu, teve a Fran e teve a minha mãe. Não fui eu que, tipo, pensei no vestido sozinho, peguei, não. Foram 3 pessoas. É isso, eu falei tudo que eu queria falar. Agora eu vou pegar isso que eu gravei, colocar lá no início e já colocar no YouTube. Fiquei com um tutorial. Pra gente começar esse top, a gente tem que fazer 4 correntinhas. Então, você faz 1, 2, 3, 4 correntinhas. Fez as 4 correntinhas, a gente puxa o fio uma vez e volta aqui na primeira, porque a gente vai fazer 4 pontos altos aqui dentro desse mesmo buraco. Ou seja, 4 com mais as 3 correntinhas que a gente subiu, totaliza 5 pontos altos dentro do mesmo buraco, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? A gente, pra iniciar a próxima carreira, vai subir 1, 2 correntinhas. Sempre pra subir a próxima carreira, você vai fazer 2 correntinhas. Aí, você puxa o fio uma vez, vira a peça e você vai entrar nesse ponto aqui, o primeiro, tá vendo? Aqui, quando você... Aqui, você já tá fazendo um aumento, entendeu? Você vai vir no próximo e vai fazer outro aumento também. Essa carreira inteira vai ser só de aumento. Então, se eu tenho 5 pontos altos embaixo na primeira carreira, nessa segunda a gente vai ter 10, porque a gente tá dobrando, entendeu? Ó, não esquece de fazer aqui no último, tá? Ele é mais difícil mesmo, esse último. Mais chatinho de colocar a agulha, né? Mas não esquece dele. Ó, totalizamos 10 pontos altos. Novamente, 1, 2 correntinhas pra subir pra próxima carreira. Vira a peça e a gente vai vir nesse primeiro aqui. A gente faz um aumento e a gente vai seguir até o penúltimo sem fazer aumento, tá? Então, a gente vai fazer só ponto alto em cima de... um ponto alto em cima de cada ponto de base, tá bom? Só continua assim. E até o penúltimo, porque eu prefiro fazer um aumento no penúltimo do que no último ponto. Eu não sei, eu acho que fica
fica mais bonito, não sei. Mas testa aí, se você achar que fica mais bonito você fazer no último ponto, você faz. Se você preferir fazer no penúltimo, que nem eu. Ó, cheguei no penúltimo. Puxo uma vez o fio, entro de novo no mesmo buraco e faço o meu aumento. Aí eu vou no último ponto e faço só um aumento, só um ponto alto. Subo 2 correntinhas para vir para a próxima carreira. Faço novamente o meu aumento inicial aqui. E aqui eu fiz um aumento no início e aqui eu fiz um aumento no final. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer 2 aumentos no início e 2 aumentos no final. Aqui eu já fiz meu primeiro aumento da carreira, então eu vou fazer mais um no próximo ponto de base. Ó, tenho 4, 2 aumentos. Eu vou seguir fazendo sem nenhum aumento, tá bom? Não vou fazer aumento. Quando eu tiver no meu antepenúltimo ponto, eu faço mais aumento. Ó, falta 1, 2, 3 pontos para finalizar essa carreira. Eu já vou colocar aqui meu aumento, que são 2, né? Então, vou colocar um aumento aqui no antepenúltimo. E vou colocar mais um aumento aqui no penúltimo. Mais um aumento aqui no penúltimo. Esse daqui a gente só, né? Esse último a gente faz só um ponto alto mesmo, tá vendo? Nessa próxima carreira, a gente vai subir 2 correntinhas, vira a peça, puxa o fio e novamente fazer aumento aqui. Vou fazer só um aqui no início e só um no final. E vocês estão percebendo que eu tô começando a repetir, né? Tô começando a ter um padrão. Então, vai continuar sendo assim. Essa carreira eu fiz 1, essa carreira eu fiz 2, na próxima eu vou fazer 1, na próxima eu vou fazer 2. Eu vou fazer isso até eu ter 12 carreiras de pontos altos de aumento, entendeu? Então, vai ser isso, tá bom? Novamente, vou fazer aqui mais 2 carreiras com vocês, pra não restar dúvida. Fiz o meu primeiro aumento. Essa carreira é só um aumento no início e um aumento no final. Então, vai ser só ele mesmo. E por que eu tô fazendo assim intercalado, né? É porque se eu fizer apenas um aumento de cada lado, um aumento no início, um aumento no final de cada carreira, vai ficar menor do que eu gostaria. E se eu fizer 2, vai ficar maior do que eu gostaria. Então, é por isso que eu tô fazendo intercalando, né, os pontos. É só por conta disso mesmo. Mas aí, vai depender do seu ponto, vai depender da linha que você tá trabalhando. Falta apenas 1 e 2 pontos para finalizar essa carreira. E como eu tô fazendo essa carreira só com um ponto, só com um aumento, eu vou vir aqui no penúltimo e fazer meu aumento da carreira, né? Meu aumento final da carreira. Subo 2 correntinhas, viro a peça. Aí, agora, essa próxima carreira, essa carreira que a gente tá fazendo, ela é com 2 aumentos. Então, eu fiz um aumento aqui no início e um aumento aqui no próximo. Vou seguir até faltar 3 pontos de base para terminar a carreira e vou fazer um aumento aqui e outro aumento aqui. Então, eu vou seguir assim até eu ter 12 carreiras, tá bom? Eu tô aqui crescendo o top e eu não falei, né? Mas esse top ele veste tamanho M e veste um P também. Ele não veste um tamanho, quer dizer, ele veste, mas ele não fica, sabe, assim, um tamanho G, né? Então, o que acontece? Eu nunca fiz um tamanho G, então eu não sei passar direito pra vocês quantos pontos que começa, quantas carreiras você tem que fazer e tudo mais, quais são as medidas e tal, entendeu? Né? O que eu indico se você precisar fazer tamanho G? Que você pegue, tire as medidas e você desenhe não, no caso você recorte, você faz o desenho do peito em cima de uma folha, sem problema nenhum, e você recorta. Aí você vai começando a crescer e se você vê que tá passando do recorte do desenho, você diminui, se você vê que tá faltando, você aumenta, e assim você vai crescer até ficar, tipo, o recorte, o seu crochê fique do tamanho do recorte. Eu não sei explicar, mas é isso que eu tô tentando explicar. Temos as 12 carreiras feitas, e eu vou recapitular caso tenha ficado confuso, tá?
Ó, a gente começou fazendo 4 correntinhas, voltou pra primeira e fez mais 4 pontos altos, totalizando 5 na primeira carreira. Na segunda, a gente fez ponto alto em todos os pontos de base, ou seja, aqui a gente tinha 5, virou 10 aqui em cima, dobrou. A partir da terceira carreira, a gente começou a fazer aumentos intercalados. Nesse daqui, a gente fez um aumento no início e um aumento no final. No próximo, 2 aumentos no início, 2 aumentos no final. E assim foi seguindo. Um aumento no início, um aumento no final, 2 aumentos no início, 2 aumentos no final. E assim foi seguindo até esta carreira aqui. Aqui, caso vocês tenham curiosidade, tem 38, tá? Deu 38. E eu vou medir agora pra vocês. Não sei qual é o Bob Construtor, né? Vamos lá. 13 centímetros de largura. E 8 centímetros e 8,5, né? E 8,5 de comprimento, tá vendo? E agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pra carreira 13, né? Sobe 2 correntinhas, tudo normal. E as próximas 2 carreiras, a gente não vai fazer aumento nenhum. Então, vai ser, ó... Antes a gente fazia aumento e colocava nessa daqui, né? Agora a gente vai para a próxima, porque a gente não vai fazer aumento nas próximas 2 carreiras. Então, o bloco 7, né, que é a carreira 13 e a carreira 14, elas não vão ter aumento, tá? Então, faz essas 2 carreiras sem aumento. Tô aqui finalizando a carreira 13. E, ó, não vou fazer aumento, não. Não fiz nem no início, nem no final. Subo 2 correntinhas, viro o trabalho. Não coloco nesse, coloco no próximo, sem aumento. E sigo fazendo a minha carreira 14 sem aumento. O penúltimo ponto da carreira 14 e último. Agora a gente vai começar as carreiras de diminuição, tá bom? Então, eu vou subir 1 e 2 correntinhas também, vou virar a peça, vou puxar aqui, preparar pra fazer um ponto alto e não vou vir nesse, tá? Porque eu tô fazendo diminuição, né? Então, vou vir no próximo, vou puxar uma vez, tá vendo? Ficar com 3 na agulha, vou puxar por dentro das 2 primeiras e fiquei com 2. Vou fazer a mesma coisa no próximo, ó. Puxei, fiquei com, tá vendo? Com 2 aqui. E vou puxar essas 2. Agora, eu tenho 1, 2, 3 pontos altos. E eu vou fechar tudo isso, tudo junto. Aí, esses 3 que eu subi, ficaram só 1. E vou seguir fazendo normalmente meus pontos altos. Um ponto alto em cima de cada ponto de base. Até faltar 3 pontos para finalizar a carreira, tá bom? Falta 3 pontos altos para finalizar essa carreira. Então, eu puxo na agulha, entro no primeiro, fiquei com 3. Eu vou puxar os 2 primeiros, tá? Fiquei com 2. Aí, puxo na agulha de novo, vou para o próximo. Fiquei com 4, puxo os 2 primeiros, fiquei com 3. E vou pro último, faço a mesmíssima coisa, puxei e vou tirar esses 2 primeiros. Agora, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 e eu vou puxar tudo de uma vez. A gente fez a primeira carreira de diminuição, diminuímos 2 aqui e 2 aqui. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? A partir de agora, a gente vai trabalhar diminuindo só um no início e um no final. Então, ó, aqui, quando eu peguei 1, 2 e 3, eu diminuí 2 e esses 3 viraram só 1, tá vendo? Então, eu vou fazer, ó, uma correntinha, viro, eu pulo esse ponto que são 3, mas que virou 1, e eu vou no próximo. Aí, eu faço um ponto baixo e subo uma correntinha, tá vendo? Então, assim, eu diminuí mais um ponto nessa carreira, meu primeiro ponto, né, de diminuição desta carreira.
Sigo fazendo ponto alto em cima de cada ponto de base, até faltar 2 pontos, tá bom? Aí, eu vou pegar esses 2 pontos e fazer a diminuição neles, como a gente já viu, como a gente já fez, né? Cheguei, ó, falta 1 e 2, tá vendo? Pra finalizar essa carreira. 1 e 2. Então, o que a gente vai fazer? Novamente, vai entrar aqui dentro, ficar com 3 na agulha, puxar, ficar com 2, puxar da agulha. E nesse ponto aqui, que são os 3, mas que virou 1, e repetir a mesma coisa. Assim, eu diminuo mais um ponto. Então, eu faço uma correntinha, viro, pulo esse primeiro ponto, entro dentro do próximo, puxo e faço um ponto baixo. Subo uma correntinha e sigo até ficar faltando novamente 2 pontos pra fechar a carreira. Então, acho que vocês já pegaram, né? Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo e tenta fazer de novo. E outra coisa, eu faço essa diminuição assim, mas se você tiver um outro jeito de fazer diminuição, pode fazer. O importante é você diminuir um ponto no início e um ponto no final. Se você quiser diminuir também no meio, então... É mesmo só que é o jeito que eu tô fazendo, entendeu? Então, não precisa nem ficar noiada com... Ah, eu tenho que fazer do jeito dela, não. Faz do jeito que você tá acostumada a fazer e do jeito que você já sabe que dá certo pra você, tá bom? Avancei bastante, como vocês podem ver. Eu tô na carreira 30. E essa vai ser a última carreira que eu vou fazer, tá bom? Aí, ó, acabei. Ao todo, a gente tem 15 blocos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 de aumento, 7 sem fazer nada e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de diminuição. Aqui, eu terminei com 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, a diminuição, 5. Tá vendo? Medindo ao todo, eu vou ter 20, quase 22. A parte interna, né, a gente terminou, que é essa daqui. Agora, a gente vai fazer todo esse contorno e a alça. Depois a gente vai unir as 2 peças, que é pra começar a descer a cintura. Está vendo? Agora, a gente vai pro acabamento de ponto baixo. E antes de eu iniciar, eu quero falar pra vocês como é que eu vou fazer, né? Explicar pra vocês como é que eu vou fazer. Vocês podem perceber que tem sempre uma carreira que um ponto é mais alto que o outro. Ó, esse daqui é mais esticado, o ponto alto, esta carreira. Então, dentro desse buraco, a gente vai colocar 2 pontos baixos e na fenda 1. Aqui dentro, a gente vai colocar só 1 e aqui também na fenda 1. Dentro do ponto alto maior vai ter 2 e dentro do menor vai ter 1. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? É difícil tentar explicar assim, né? Mas eu vou mostrar. Ó, primeiro a gente sobe uma correntinha. Vamos entrar aqui na fenda, né? E fazer um ponto baixo. Aqui, eu tô na carreira em que o ponto alto, ele é maior, tá vendo? Do que esse. Ó, aqui eu vou colocar 2 pontos baixos, justamente porque ele é menor. Aqui é a fenda, então a gente sempre coloca na fenda. E eu cheguei na carreira em que o meu ponto alto, ele é menor. Então, eu vou colocar só um aqui dentro. Vou colocar na fenda. Cheguei na carreira que meu ponto alto é maior, então eu vou colocar 2 aqui dentro. Colocando sempre um na fenda. Aqui, carreira, ponto baixo, menor. Ponto baixo, menor. Ponto alto, menor, então coloco um dentro e um na fenda. Então, isso vai se repetir, entendeu? Aí, vai ficando dessa forma, tá vendo? Cheguei no pico e essa descida é diferente dessa descida, então... Eu vou mostrar pra vocês que é a mesma coisa, que vocês podem estranhar, né, ó. Então, basicamente, que é o ponto alto maior, a carreira de ponto alto maior, né? E eu coloco 2 aqui dentro
um na fenda também do mesmo jeito, um aqui dentro e um na fenda. Cheguei de novo na parte mais alta, 2, um aqui na fenda, um aqui dentro e um aqui na fenda. Então, é sempre assim. Caso você tenha dúvida, é só você olhar para seu ponto alto anterior que você tá fazendo, que você vai ver se você colocou 2 dentro ou se você colocou apenas um, entendeu? Para você saber quanto que você tem que colocar no próximo. Cheguei aqui no meu início e eu continuo fazendo a mesma coisa. Ó, botei aqui na fenda. Aqui dentro eu vou colocar 2, tá bom? 1 e 2. E aqui, que é a primeira correntinha, eu vou colocar 3, ó. 1, 2 e 3. Esse fio a gente já coloca pra trás, que é já pra ir escondendo. Ó, aqui dentro eu sigo a mesma coisa. 1, 2, um aqui na fenda, um dentro do menor. E tá vendo que aqui, ó, ele é mais esquisitinho, mais escondidinho? Você pode colocar aqui dentro, tá vendo, ó? Você pode colocar aqui dentro, ou você pode colocar aqui dentro. Um dos dois. Eu vou colocar aqui dentro mesmo. Aí, no próximo, 1, 2. Aí, um na fenda. No próximo, 1. Aí, aqui, né, na fenda. Então, vai seguindo assim até chegar aqui, tá bom? Chegando aqui, eu volto. Gente, eu cheguei em outro pico e falta só mais esse ladinho aqui, que é pra, né, a gente chegar num ponto que a gente quer. Acontece que esse daqui é que eu acho que vocês vão estranhar mesmo, então eu acho que é bom mostrar, né? É bom que já mostrou dos lados, não tem dúvida. Ó, esse daqui era o meu ponto menor e essa carreira aqui vai ser meu ponto maior. Dá pra ver que tem, ó, diferente, né? Não parece um... Sei lá o que é que parece isso, mas enfim, eu sempre boto um aqui dentro e outro aqui, tá vendo? Aí, esse da fenda, eu coloco aqui. E essa carreira aqui é a menor, então eu vou colocar bem aqui em cima do ponto baixo. Aí, o da fenda eu coloco bem aqui. E, ó, novamente, 2 pontos baixos, né, na maior. Aí, eu coloco um aqui dentro, outro aqui dentro. E o da fenda eu coloco aqui. Mas é isso. Não tem muito segredo, não. Opa, quase pulei. Esse daqui eu boto aqui e este daqui eu boto aqui. Só isso mesmo, né? Tô mostrando porque vai que a pessoa vê isso e fala assim, meu Deus, eu não entendi nada. Aí desiste. Mas é assim. Chegando no final, você vai fazer uma corrente, vai virar a sua peça, pular esse e colocar no próximo, tá? Que é pra não ficar bicudo, sabe? Aí você vai voltar. Agora aqui não tem segredo, não tem nada de difícil. Você só volta fazendo ponto baixo mesmo, tá bom? Gente, cheguei aqui na ponta, tá vendo? Onde eu coloquei os 3 pontos altos dentro do mesmo buraco. Pontos altos são pontos baixos dentro do mesmo buraco. O que acontece? Aqui no primeiro, 1, 2, 3, né? Aqui no primeiro eu vou colocar 2, mais um aumento, tá? 2 pontos baixos dentro do mesmo buraco. Aqui no do meio eu vou colocar só 1 e no último, no terceiro, eu vou colocar mais 2. E sigo normalmente fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, sem aumento, até chegar aqui. Cheguei do outro lado, a mesma coisa, faço uma correntinha, viro, não coloco nesse, coloco no próximo, tá bom? Que é pra não ficar bicudinho. E sigo fazendo. Você vai fazer ponto baixo em cima de ponto baixo na carreira inteira, sem aumento. Quando você chegar aqui, você não coloca aumento, tá bom? Quando você chegar aqui, você não coloca aumento, você só continua normalmente fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, tá bom? Finalizamos. Agora, você vai subir uma
e 2 correntinhas, vai colocar um ponto alto aqui dentro, outro ponto alto aqui dentro, tá vendo que já ficou 3? E outro ponto alto aqui dentro. Aí você vai colocar ponto alto em cima de ponto alto aqui, então vai ficar um, 2, 3 e 4 aqui. A gente vai fazer mais 3, que a gente fez 3 aqui, a gente vai fazer mais 3 aqui. Então, 1, 2, e o terceiro finaliza aqui, ó, 3. E aqui você vai fazer a diminuição até o tamanho que você achar melhor para sua alça. Eu diminuí até ficar com 5. Mas aí, se você quiser deixar mais grosso assim, você deixa. Se você quiser deixar bem mais fino, então isso é totalmente ao seu gosto, entendeu? Então, vamos supor que você já terminou o seu primeiro. Então, depois que você tiver terminado, né, o seu primeiro peito, tiver subido a alça, tiver começado o seu segundo peito, tiver feito tudo isso, você vai parar bem aqui, que foi quando você terminou a terceira carreira de ponto baixo. Por quê? Porque agora você vai vir voltando. Isso é no seu segundo peito, tá? Porque a gente vai aproveitar e nessa volta a gente vai vir até aqui, unir aqui, voltar. E a gente vai vir voltando no ponto baixo, porque quando chegar bem aqui no meio desse, a gente vai unir as duas, seguir fazendo ponto baixo, voltar fazendo ponto baixíssimo, que é para dar o acabamento, e agora sim a gente cresce a alça, entendeu? Então, você já vai ficar com os 2 peitos unidos, prontos pra gente descer pra fazer a parte da cintura. Então, vamos lá, né? Sem segredo, faz uma corrente, vira, volta, não bota nesse aqui, bota no próximo e volta fazendo. Quando eu chegar lá na ponta, eu volto e mostro como eu vou fazer a união dessas 2 peças. Cheguei, gente, já tô fazendo a volta. Aí é legal dizer, porque, ó, aqui era a antiga parte da frente, né? Só que como a gente voltou fazendo, ficou mais bonito desse lado, então a gente vai usar esse lado, a não ser que você queira usar esse daqui mesmo, não tem problema, você que escolhe. Agora a gente vai fazer a união. Percebam que eu realmente cheguei no pico. Se eu começar a descer desse ponto pra cá, já é descida, entendeu? Então, esse daqui é o pico mesmo. Então, o que acontece? A gente vai entrar dentro dele, puxar e segura. Você vai encontrar o outro pico do outro top, mas preste atenção porque você tem que colocar na antiga parte de trás, tá bom? Porque quando a gente passar a carreirinha de ponto baixo, essa parte de trás vai virar da frente. Então, cuidado pra não colocar errada. Encontra o pico aqui do seu, o meu é bem aqui. Puxa também, tá vendo? E aí sim você ficou com 3, e aí sim você junta tudo. Não sei porque não tá focando direito. E aí você junta tudo e continua fazendo ponto baixo. Tá vendo? Continua fazendo ponto baixo. Você deve estar se perguntando, mas é só um pontinho, é muito frágil. Acontece que daqui pra baixo a gente vai fazer pontos altos. Então, isso daqui vai preencher, entendeu? É só pra gente ter só pra gente ter, né? Onde unir. Então, a gente vai e continua normalmente. Quando chegar aqui, a gente volta fazendo ponto baixo. Já tô chegando aqui no final, tá vendo? Meu último ponto é esse. Daqui mesmo, eu já faço... Começo a fazer o ponto baixo. Aí, ó, passo aqui dentro também. Viro meu trabalho. E eu volto fazendo ponto. Coloco aqui dentro.
e eu volto fazendo ponto baixo. Aí, eu não vou fazer com essa agulha 1 milímetro, não. Eu vou fazer com a agulha 2 milímetros, porque eu não quero que isso fique extremamente apertado. Eu só quero dar mesmo um acabamento e voltar pra lá, né? Voltar pro outro lado, que eu preciso voltar pro outro lado pra fazer a alça e finalizar essa parte do top, entre aspas, porque falta as correntes não, as pedrarias e as alças, né? Mas é isso, não precisa apertar, só pra dar acabamento mesmo e pra chegar do outro lado. Cheguei no final aqui, e apesar de ter aumentado uma carreira de ponto baixo, eu não vou aumentar um ponto alto, porque aqui já tem o tanto, já tem 11 pontos, então aqui eu não vou colocar 12 pontos altos não, tá bom? Então, eu vou, ao invés de eu colocar aqui, eu já vou colocar diretamente aqui. Ó, faço mais uma pra cá, de ponto baixíssimo, e aqui mesmo eu subo, ó, 2 correntes, uma aqui, uma aqui, e a mesma coisa. 8, 9, 10 e a última 11. Tá vendo? Aí aqui eu já uma corrente, por isso aqui já vou no próximo. Gente, outro dia meu celular descarregou naquela hora, então eu resolvi continuar, fiz progresso, hein? Fiz bastante progresso. Então, o que acontece? Eu fiz, né, a diminuição até ficar com 5, continuei, e chegando aqui, eu só arrematei a ponta, entendeu? E foi basicamente isso. Já fiz este lado aqui, que é o que a gente vai fazer agora. Subi aqui a alça, e eu fiz desse jeito, e fiz um botão, que é pra quando for, como que fala? Quando for cedendo, oh meu Deus, quando for cedendo, a pessoa aí vai ir trocando, entendeu? E esse botãozinho aqui, ele fica preso, você prende ele, faz ele primeiro, e ele fica preso, tá vendo? Na peça, ó. Aqui é a parte de trás e aqui é a parte de cima dele. Aí você só coloca dentro do buraco. E pra gente subir a alça, a gente tem que encontrar a carreira 7, que foi a carreira que a gente não fez nem aumento nem diminuição. Que é a carreira 13 e a carreira 14, né? Então vamos lá, ó. Começa contando aqui. Ó, tá vendo? Esse daqui foi o que a gente começou com 5. Então conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, eu sei que esse bloco aqui, 13 e 14, é o meu bloco 7. Meu bloco não. Minha carreira 13 e 14 é meu bloco 7. Então, o que acontece? Eu vou encontrar aqui essa fenda, tá vendo, ó? Então, já que essa é carreira 13 e carreira 14, tá vendo que tem 2 fendas aqui? Esse daqui, esse tamanho aqui vai ser o meu tamanho da minha alça. Então, eu sigo a fenda, e aonde eu vim parar? Bem aqui. Então, é aqui que eu vou entrar com o meu fio. Vou entrar com o meu fio aqui, puxo pra cima e dou só um nozinho, só pra prender, depois a gente vai arrematar, tá bom? Prendi aqui. Agora, a gente vai começar a construir ponto alto até chegar a outra fenda, ó. Subo uma correntinha, 2 e 3. Quando é alça, eu prefiro subir 3 correntinhas quando eu vou virar, porque não faz diferença. Aqui, eu sempre subo 2 correntinhas, porque eu quero justamente que fique mais apertadinho mesmo. Eu não quero que fique muito folgado. Então, aqui, como já vai ceder mesmo, já vai forçar, não precisa fazer 2, tá? Aí, ó, já vou colocar o fio aqui, que é pra ir prendendo. Vou entrar no próximo
e fazer mais um ponto alto, no próximo mais um ponto alto, no próximo mais um ponto alto. Tá vendo que eu cheguei na minha outra fenda? Ó, uma e outra. Então, a partir daqui, um, dois, três correntinhas, viro e vou seguir fazendo. E vou fazer isso até... Aí me assustou o barulho dessa garrafa. Misericórdia. E eu vou seguir fazendo isso, tá bom? Tô aqui, né, terminando de fazer a quantidade que eu preciso. E eu quero mostrar pra vocês, gente, porque vocês não precisam fazer somente esse, entendeu? Vocês podem fazer de outro jeito também. Por exemplo, esse daqui já é um que eu tenho que levar pro escorrer, já tá pronto, esse daqui. E olha como esse daqui foi feito. É como foi feito primeiro, tá vendo? Foi feito esse suportezinho pra passar a alça por dentro e amarrar. E a cliente deixa do tamanho que ela quer. Então, esse é mais um jeito de fazer. Também, você vai poder regular, obviamente, né, o tamanho da alça que você quer. E existem outros milhões e milhões de jeitos, entendeu? Não vai fazer diferença. Não vai literalmente fazer diferença nenhuma. Por isso que... no vestido em si, né? Por isso que eu tô fazendo desse jeito também, mas vocês podem fazer do outro jeito e de outros jeitos. Tem 1 milhão por aí. Então, façam da maneira que vocês quiserem. Se vocês, inclusive, estiverem trabalhando com uma linha que quase não cede, vocês podem até fazer... já pode até emendar logo, sabe? Mas como esse aqui cede, eu não vou fazer isso, porque senão vai ficar folgado. Vocês também podem colocar um regulador. Cheguei aqui na quantidade de carreiras que eu preciso, ó. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e meio. Tá vendo? Aqui é o 13 e meio. Aí, vamos lá. Eu subi 3 correntinhas, né? 1, 2 e 3 correntinhas. Viro a minha peça e faço mais 1 e 2. Por que essa 1 e 2? Porque a gente vai pular esses 2 pontos aqui e colocar no próximo. Então, eu puxo o fio na agulha e coloco no próximo. E faço um ponto alto. Tá vendo? Vai ficar assim. Logo em seguida, você sobe novamente 3 correntinhas, vira a peça. E agora, você vai colocar os 2 aqui dentro, que equivale às 2 correntinhas. Você vai colocar também em cima desse último ponto, não esquece. Que é pra fechar os 4 pontos altos. E aqui no meio ficou o lugar pra você colocar o botãozinho. Então, você vai subir 1, 2, 3, novamente, mais 1, e 2, vira, puxo na agulha e coloco no último. Pulo os 2 e coloco no último. E assim você vai seguir fazendo até você ter... Você vai seguir até ter a quantidade de 1, 2, 3 ou 4 buraquinhos, ou a quantidade que você queira, entendeu? Eu acho que 4 buraquinhos aqui tá bom. E eu dou já pra vocês o tamanho, tá bom? Em medidas, né? Fiz meus 4 buraquinhos, tá vendo? Agora eu vou vir, subir novamente 1, 2 e 3. Coloco 2 aqui dentro, que equivale às 2 correntinhas. E mais um aqui, tá vendo? 1, 2, 3, mais um aqui na terceira correntinha. Pegando por dentro da terceira correntinha. Agora, eu faço uma corrente e eu venho trabalhando só em ponto baixo, tá vendo? Entro aqui dentro, trabalho um ponto baixo, entro no próximo, trabalho outro. Opa, tá desfocado. Entro no próximo, trabalho outro. E assim eu fiz 4 pontos baixos em cima de cada ponto alto. Aí eu faço uma correntinha e corto o meu fio. E aí eu já venho escondendo, que é pra não ficar aquele monte de coisa pra arrematar depois. Tem o pavor. Aí, ó, a gente vai colocando e depois você só passa uma colinha, tá bom? Só isto mesmo. Agora a gente vai pro botão. Já passei uma colinha, agora eu só vou vir aqui cortando. Tá vendo? Fica assim. E venho arrematando aqui também.
já pra fazer, fechar tudo, tá? Passei a colinha já aqui também, ó. E prontinho. Agora a gente vai fazer o botão. Pro botão, você vai pegar fio e vai fazer 6 correntinhas. Então, vamos lá. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai voltar aqui na primeira, tá? Ó, que é a primeira. Você vai voltar, põe o fio pro outro lado pra não atrapalhar. E vai voltar com ponto baixíssimo. Puxa tudo, tá vendo? Aí você formou uma bolinha aqui dentro. Já coloca o fio aqui pra escondendo ele e você vai fazer aqui dentro 12 pontos baixos. Então, 3, 4, 12. Tem um 12 aqui. Aqui eu já aproveito e já corto. Porque eu já escondi ele por dentro, né? Então, eu aproveito e já corto também. Aí, agora que eu fiz os 12, eu entro aqui dentro, tá vendo? Dentro do primeiro. E puxo tudo com ponto baixíssimo. Agora, eu continuo e faço mais 12 pontos baixos dentro. Pego por dentro, puxo lá atrás, volto. Opa! Por dentro, puxo, fecho. Pego aqui por dentro, puxo, fecho, até dar 12. Finalizei meus 12, vou fazer a mesma coisa. Entro no primeiro, puxo tudo, tá vendo? Vou fazer mais 12. Fiz aqui mais 12, a mesma coisa. Entro no primeiro e puxo tudo. Tá vendo? Fechando. Ó como tá ficando atrás, tá vendo? E aqui é a frente. Aqui, a gente vai cortar um pedaço razoavelmente bom. Não precisa ser um pedação, ó. Olha o tamanho que eu vou cortar. Cortar bem aqui e vou ter isso daqui. Tá vendo? Tem um pedaço, agora eu só puxo tudo. E vai ser esse pedaço que a gente vai usar pra costurar em cima da alça. Ele vai ficar assim em cima e aqui vai ser a parte de baixo, tá vendo? Ó. Aí a gente coloca ele assim pra dentro, que é pra ele ficar assim por fora. Muito fofo, né? De comprimento de alça, sem esticar, eu tenho 30 centímetros, tá bom? 30 centímetros de alça, tá vendo? Agora chegou a hora de costurar e é o seguinte, eu vou esquecer essa primeira carreira aqui, tá vendo? Que é a carreira de 11, e vou começar a contar de onde a gente começou a diminuir. Esqueci esse daqui, tá? Não vou contar com esse. Então, vou contar pro bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou colocar no bloco 8. Essa bolinha vai ficar aqui, tá vendo? Vai ficar nesse bloquinho. Vai ficar exatamente aqui. Porque quando esticar, isso vai esticar bastante. Não tô nem botando muita força, mas isso aqui vai esticar bastante. Então, se eu colocar mais pra frente, é capaz de, quando eu for amarrar, pegar a bolinha, entendeu? Pegar a bolinha. Então, não é legal. Então, eu vou colocar aqui no 8, que eu acho razoável. De onde eu comecei a contar, que foi bem daqui, até o número 8, eu tenho 15 centímetros. Tá vendo? Deixa eu tirar a bolinha aqui pra vocês verem. Tenho 15 centímetros, tá vendo? Ó, de onde eu comecei até onde eu fui. 15 centímetros, tá bom? Sem esticar. E, gente, como isso mexe efetivamente com esticar com o CD da peça, se você tem um ponto muito apertado, porque vocês podem ver que o meu ponto não é apertado essas coisas não, entendeu? Então, se você tiver um ponto muito apertado, coloca no 9 ou no 10, porque se você tem um ponto muito apertado, o seu ponto não vai ceder tanto quanto o meu que tá frouxo, entendeu? Então, você tem que levar também isso em consideração. Você pode colocar no seu corpo, ver mais ou menos onde que fica legal você colocar o botão no seu corpo, costurar o botão, entendeu? Na alça. Então, nada aqui é, tipo assim, verdade absoluta, entendeu? Porque você tem que adaptar e ver direitinho o que é que serve pra você e o que é que não serve, tá bom? Agora,
Bora costurar. Você pode pegar esse fio, a ponta desse fio e colocar numa agulha. Eu não tenho, não sei, na verdade eu tenho uma agulha, só que eu não sei onde é que ela tá. Então, eu vou costurar com a agulha mesmo, que dá certo também do mesmo jeito. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e puxar esse meu fio aqui pro meio. Ó, aqui é o bloco 8. Eu vou pegar o meu fio e puxar aqui, bem no meio, tá vendo? Não tem muito segredo. Puxei pra cá, acerto aqui, puxei, né? Ficou. Agora eu vou entrar aqui no meio e vou puxar o meu fio para dentro. Tá vendo? Agora eu vou entrar novamente, mas eu não entro aqui, ó. Eu não entro aqui nessa fenda. Eu não entro aqui na fenda, tá bom? Na fenda do bloco 8. Eu entro mais pra dentro mesmo, tá? Entro mais pra dentro. E agora eu vou entrar dentro de eu vou entrar agora dentro de um desses pontos baixos que eu fiz. Então, eu primeiro tô aqui com a linha saindo pra fora. Vou entrar dentro de um dos pontos baixos e puxar novamente. Dessa forma, o meu fio vai ficar aqui pra fora. O que é que eu faço? Novamente, eu entro dentro do botão, procuro sair aqui no meio, coloco e puxo pra fora. De novo, fiz aqui, coloquei nesse, vou colocar no próximo. Entro aqui com a agulha por dentro, coloco no próximo ponto e puxo o meu fio por dentro. Ele saiu pra fora. Novamente, eu entro aqui dentro e puxo ele. E assim eu vou seguir fazendo. Aí você ajeita ele, ó. Ajeita ele que é pra ele ficar bonitinho aqui fora, tá vendo, ó? Novamente. Entro aqui, mais pra dentro. Escolho o próximo, entro no próximo. Puxo. Saio. E entro de novo aqui dentro do botão. Pra puxar o fio novamente. E assim eu vou seguir fazendo até eu completar essa carreira inteira. Tá vendo? Sempre ajeitando o fio pra ele ficar bonitinho, pra ele não ficar feio. Não precisa apertar muito, não deixa muito folgado também. Tá vendo? Aí ele vai ficando preso. Eu vou fazer isso, arrodear inteiro até eu chegar aqui novamente. Fazendo aqui, mas vocês lembram que vocês podem também fazer literalmente só a parte, essa alça aqui de cima, pra amarrar no pescoço, e essa daqui pra amarrar nas costas, entendeu? Vai do seu gosto. É muito do gosto mesmo da pessoa, entendeu? Tô prestes a fazer o último. E quase que não deu o meu fio, né, gente? Então, corta um pedaço maior que o meu, tá bom? Maior do que eu cortei. Ó, puxei pra cá. Opa, não tá focando. Puxei pra cá e saí aqui dentro. Agora, pra arrematar, a mesma coisa. Você pega, passa por dentro, puxa, faz um ponto baixo, aí solta. Arremata logo, deixa tudo arrematado. Que fica melhor. Passa uma colinha e corta. E fica essa coisinha fofa. Aqui atrás fica assim. E aqui na frente fica assim. Ó. Aí você pega, escolhe um dos 4 e coloca aqui dentro. Escolhe um dos 4 e coloca aqui dentro. Tá vendo? Aí fica assim, presinho. Muito fofo! Você também pode literalmente só colar um botão. Colar um botão não, você pode também só costurar um botão, qualquer botão, botão mesmo de plástico aqui em cima, que vai dar na mesma. Eu tô fazendo esse aqui porque eu acho mais fofo e porque eu não tenho outro botão aqui também, tem essa questão. Agora a gente vai fazer essa parte deste outro lado, obviamente. O que acontece? Aqui eu sempre gosto de começar por essa ponta e não por aqui. Então eu vou virar, que é pra eu já começar, que é pra eu começar a trabalhar aqui. E onde é que eu tenho que entrar? Presta atenção, ó. Você tem que entrar nessa fenda, tá vendo?
Essa aqui é a fenda dos 11 e você tem que entrar nesta fenda aqui. Então, você vai no último ponto baixo, tá vendo? Você vai entrar aqui dentro, colocar o seu fio, passar e fazer um nozinho normal. Só pra prender o fio. Fez um nó, puxa o fio pra cá pra já ir arrematando. E aqui dentro você vai fazer 1, 2, 3 correntinhas. Puxar o fio novamente, entrar no mesmo buraco. E fazer mais 3, totalizando 4 pontos altos dentro do mesmo buraco. Feito isso, a gente vai contar 1, 2, 3, 4 e entrar aqui com um ponto baixíssimo, tá vendo? Agora, a gente vai novamente entrar no próximo, contar 1, 2, 3 e 4. Virar a nossa peça, puxar na agulha uma vez e aperta aqui pra não ficar muito folgado. Então, você puxa aqui e aperta. Você vai entrar aqui dentro, ó. Aqui você tem 1, 2, 3 e o quarto bem aqui, tá vendo? E você vai entrar aqui dentro, ó. Tá vendo? Você vai entrar aqui dentro, antes do primeiro ponto. Você entra aqui dentro. E você vai fazer ponto alto alongado nos aumentos. O que é isso? Você vai puxar na agulha uma vez, entrar aqui dentro, ficar com 3. Você vai passar só pelo primeiro. E logo em seguida, tira os outros 2 e tira os outros 2. Isso é um ponto alto alongado. Vou fazer mais uma vez porque eu quero aumento. Então, puxei na agulha uma vez, entrei no mesmo lugar, fiquei com 3. Puxei o primeiro, fiquei com 3 de novo. Puxei mais os 2 primeiros e agora puxei os outros 2. Tá vendo? Vou fazer outro, entro no próximo. Faço outro do mesmo jeito. Puxo no primeiro, puxo 2 e puxo mais 2. Novamente, entro no mesmo buraco. Segundo aumento, né? Fiquei com 3, puxo o primeiro, fiquei com 3, puxo os 2, fiquei com 2, puxo os 2. Pronto. Toda a carreira, a gente vai fazer 2 aumentos alongados. E quando eu não tô fazendo aumento, eu vou fazer ponto baixo normal, ó. Tá vendo? Ponto baixo normal. E por que que eu tô fazendo, por que que a gente tá fazendo isso? Porque aqui, onde a gente encontra com o peito, tem tendência de baixar, entendeu? Então, é interessante que a gente faça isso. Terminei essa primeira carreira, né? Essa segunda carreira, quero dizer, eu vou fazer 1 e 2 pontos, 2 correntinhas, 1 e 2 correntinhas. Puxar na agulha uma vez, não vou vir nesse, porque senão eu vou fazer um aumento, vou vir no próximo. E faço um ponto baixo. Um ponto alto normal. Vou no próximo, faço outro ponto alto normal. Vou no próximo, faço outro ponto alto normal. Vou no próximo e faço outro ponto baixo, ponto alto normal. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos normais. E a partir de agora, eu vou fazer os meus 2 aumentos. Ó, um aqui e o outro aqui. Então, vamos lá. Aumento é alongado. Então, tiro o primeiro, fico com 3, tiro 2, fico com 2, tiro 2. Novamente. Tiro o primeiro, fico com 3, tiro 2, fico com 2, tiro 2. Fiz meu primeiro aumento. Vou fazer o meu outro aqui dentro. Ó, tá vendo? Depois desse ponto. Ó. Entrei aqui dentro. Tirei o primeiro, fiquei com 3. Tirei o 2, fiquei com 2. Tirei mais 2. Vou fazer o meu outro ponto alongado aqui dentro. Tá vendo? Agora, eu tenho 2 aumentos com 2 pontos altos alongados em cada. E eu vou contar
a partir desse daqui. Esse daqui tá preso, eu vou contar a partir desse. 1, 2, 3, 4, entrar e fechar com um ponto baixíssimo. E assim vai seguindo, tá vendo? Depois, vou subir 1, 2, 3, 4. Novamente, viro e faço a mesmíssima coisa. Puxo aqui pra ficar mais presinho. Vou aqui dentro, não aqui dentro, não aqui, vou aqui, ó. E faço 2 pontos altos alongados no mesmo lugar. Depois disso, eu vou no próximo e faço 2 pontos altos alongados aqui dentro também. No restante, eu sigo fazendo ponto alto normalmente, até o fim da carreira, sem aumento, sem nada. Chegando no fim da carreira, eu faço o quê? Eu subo, né, as minhas 2 correntinhas, 2 correntinhas, viro o trabalho, pulo esse daqui, que eu não vou fazer aumento, e entro no próximo, tá vendo? E sigo fazendo ponto alto normal, até faltar 2 pontos, porque esses 2 pontos eu vou trabalhar o aumento de ponto alongado em cima. E é assim, ó. Você sempre vai colocar aqui dentro, tá vendo? Você sempre vai colocar um aqui dentro e outro aqui, aumento. Um aumento aqui dentro e um aumento aqui. Então, quando você vê que você chegou neste ponto aqui, você já sabe que você tem que parar, porque você tem que colocar um aqui e um aqui dentro, entendeu? Mais uma vez, aqui, vou fazer o meu último ponto alto normal, porque eu sei que aqui e aqui eu tenho que fazer meu ponto, meu aumento alongado. Então, vou entrar aqui dentro, fazer alongado. Tá vendo? E vou entrar aqui, que é depois do meu último ponto alto alongado, e fazer. Opa, deixa eu entrar aqui dentro. E fazer, ó. Conto 1, 2, 3, 4, entro com ponto baixíssimo, subo fazendo ponto baixíssimo em 1, 2, 3, 4, viro a peça, deixo bem presinho, assim. E agora, eu venho neste daqui e faço 2 pontos altos alongados. É isso, né? Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo, que você aprende rapidinho, tá bom? E, gente, tô fazendo aqui e lembrando que é aquela coisa, né? Novamente, se você precisar adaptar, você vê quantos que você precisa fazer de aumento, se você precisa fazer menos ou se você precisa fazer mais, entendeu? Você vai fazendo e você vai olhando. Aqui tem que estar ficando retinho, entendeu? Não assim, porque se ficar assim, você tem que fazer mais. Se ficar muito pra fora, você tem que fazer menos. Então, é só você olhar direitinho, entendeu? Adaptar pro seu tamanho que você tá fazendo o peito. Ó, fiz 8 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu vou fazer a minha última carreira agora. Por quê? Porque eu já tô no pico, basicamente. Bem aqui eu já finalizei, já tô no pico. E aqui eu também fiz o mesmo jeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a última carreira aqui. Então, vamos lá. Se você estiver fazendo que nem eu, você vai parar na carreira 8, tá? Se você estiver fazendo com as medidas que eu tô fazendo, então você vai parar na carreira 8, subir uma correntinha, virar sua peça e trabalhar ponto baixo. Onde você tava fazendo ponto alto normal, você vai fazer ponto baixo. Tá vendo? E por que isso, né? Eu não expliquei. Porque tá vendo que aqui ele tá seguindo reto, só que ele tá meio assim. Ele não tá assim, ele tá meio assim. Então, a gente vai trabalhar fazendo ponto baixo. E onde a gente fazia ponto alto alongado, a gente vai fazer só ponto alto normal. Então, é só uma substituição. Onde você fazia ponto alto normal, você vai fazer ponto baixo. E onde você fazia ponto alto alongado, você vai fazer ponto alto normal.
tá bom? Ó, falta só 1 e 2, então vou fazer ponto alto normal aqui. Mais um aumento de ponto alto normal aqui. Vou contar 1, 2, 3 e 4, vou entrar. E é isso, tá vendo? E foi isso, a gente finalizou essa parte, ó. Reto aqui e reto aqui também, tá vendo? E é isso. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar o fio e puxar. Depois a gente arremata. E agora a gente vai pro meio, que é a mesma coisa dos dois lados, só que ao invés de você aumentar só em um lado, você vai aumentar nos dois, porque tá crescendo pros dois lados, tá vendo? Então, vamos lá. Ao invés de eu entrar logo aqui, eu vou preferir tá entrando no quarto. Eu vou contar aqui, é onde eu deveria entrar. Vou contar 1, 2, 3 e 4. Eu vou entrar aqui, puxar o meu fio, fazer o meu nozinho. E agora sim, eu vou trabalhar aqui dentro, tá? Então, peguei uma. Vamos lá, puxei na agulha. Vou entrar aqui no meio. Opa. Vou entrar aqui no meio e vou fazer meu ponto alto alongado. E aqui dentro do mesmo buraco, eu vou fazer 4 pontos altos alongados, tá bom? Ó, já tô fazendo aqui o meu último, tá vendo? Aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, a mesma coisa, colocar aqui dentro. Vou contar 1, 2, 3 e 4, subindo. Vou virar, firmar bem aqui e vou colocar aqui dentro a mesma coisa, gente. Não tem nada de diferente, não. Tirando o fato de que é pros dois lados. Então, a gente vai continuar fazendo aqui o aumento alongado. Tem os meus 4 pontos do aumento, né? Alongado. Esse do meio eu vou fazer apenas um ponto alto normal. Agora, a gente entrou no do aumento de novo, então vou fazer alongado. Vou aqui entrar, fazer... Entrei, fiz alongado também. Vou contar, né, ó. 1, 2, 3, 4. Prender com ponto baixíssimo e subir mais 4. 1, 2, 3 e 4. E é isso. E vou seguir fazendo isso até eu ter a mesma altura que aqui, tá bom? Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu subi as 4 correntinhas pra fazer a 8ª. Então, virei, entrei aqui. Vou fazer os meus 2 pontos altos alongados normalmente. No próximo também, 2 pontos altos alongados no mesmo buraco. Vou seguir fazendo ponto alto normal até eu chegar onde eu preciso fazer os outros 2 aumentos finais. Cheguei aqui no final. Agora eu vou fazer os meus 2 pontos altos alongados aqui e mais 2 pontos altos alongados no último. Vou contar 1, 2, 3, 4 e fechei. E fechei aqui. Tá vendo? Não precisa passar aquela última carreira de ponto baixo e ponto alto normal. Não é necessário. Você vai pegar e cortar. Agora, gente, agora é a melhor parte, que é só ponto alto em cima de ponto alto. Ai, que delícia, que sabor! E a gente vai começar pelo começo, né? Aqui, ó. Ver qual é o lado da frente, né? Esse daqui é o lado da frente, realmente. Eu vou entrar aqui no primeiro, eu vou trabalhar. A partir de agora, eu vou começar a trabalhar com a agulha 2 milímetros. Então, agora a gente vem trabalhando
com a agulha 2 milímetros. Pra glória de Deus, porque é só ponto alto em cima de ponto alto. No último pontinho aqui, colocar o fio por dentro, passar por dentro. Fazer um nozinho. E agora é só fazer ponto alto em cima de ponto alto. E vou trabalhar o meu ponto alongado. Por quê? Porque o meu ponto baixo, ele é muito pequeno e não faz diferença trabalhar nessa parte, entendeu? Eu prefiro trabalhar com ponto alto alongado, porque vai mais rápido e não faz assim tanta diferença não, pra falar a verdade, sabe? Então, a partir de agora a gente vai trabalhar com ponto alto alongado. Né? Se você preferir continuar trabalhando com a agulha menor e com o ponto alto normal, da sua preferência. Ó, o meu ponto alto alongado fica assim, tá vendo? E aqui, cadê a pontinha? Ó, e aqui onde eu trabalhei, tá vendo? Meu ponto alto menor e aqui é o ponto alto alongado. Não tem diferença. Diferença tem no tamanho, mas, sabe, não é uma coisa que vai atrapalhar, não. Então, de boa você trabalhar com ponto alto alongado. Esse fio aqui desse vestido é a Cleia, tá? Por isso que tá meio diferente. É a Cleia. Esse aqui que eu tô trabalhando, como vocês já viram, é a Bella Fashion. Então, é isso. Eu vou continuar trabalhando até eu ter 10 centímetros de comprimento. Porque quando eu tiver 10 centímetros de comprimento, eu já cheguei na cintura. A gente completou essa primeira aqui. A gente pode puxar o fio aqui bem puxado, botar pra frente. E a gente vai colocar aqui, ó, onde a gente entrou. Pra prender, tá bom? Fazer o ponto alongado e continua fazendo. Tá vendo? Só pra... Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, você coloca dentro dos pontos baixos aqui e segue fazendo. Chegou aqui do outro lado, a mesma coisa. Coloca dentro do ponto que você prendeu, puxa assim. E já traz pra frente, que é pra você ir já escondendo. Aí eu coloco aqui dentro. E continua, segue seu caminho. Nada vai te impedir de você seguir. Continua seguindo. E quando chegar lá também é a mesma coisa. Vou até mostrar como é que sobe pra próxima carreira. 1, 2. Vira, normal, não tem nada demais. Pula esse daqui e vai no próximo. E continua. E você vai fazer isso até essa parte aqui todinha, até esta parte inteira ter 10 centímetros. Começando a contar, obviamente, daqui, tá? Daqui tem que ter até aqui, chegar até aqui, 10 centímetros. E isso é como eu falei, pro tamanho que eu tô fazendo da cliente. Estou terminando aqui a nona carreira. Tô no último ponto da nona carreira. E agora aqui, eu vou começar a fazer a cintura. E agora aqui eu vou começar a trabalhar correntinhas. Porque eu preciso que essas correntinhas, juntamente com esse comprimento, dê a cintura da minha cliente. Que no caso é 66, a cintura da minha cliente em centímetros. Então, é isso que eu vou fazer. Fiz aqui esse tanto de corrente. E eu preciso que quando eu encoste esse último aqui, todo esse comprimento tem que dar a cintura da cliente. Todo esse comprimento, entendeu? E agora o que eu faço? Eu vou pegar e juntar esta ponta, a ponta da corrente, com esta ponta aqui, que é pra gente fechar. Aí eu venho aqui, opa, então eu venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, tá vendo? Aí, ó, temos. Aí você tem que prestar atenção pra ver se tá do mesmo ladinho, entendeu?
E nesse caso, se eu estivesse fazendo com uma linha que ela não cede, eu colocaria 10, 15 centímetros a mais. Ó, mas aí como isso aqui vai ceder, eu nem vou colocar não, tá bom? Que já é tamanho. Agora a gente vai subir 1, 2 e 3. E eu vou voltar. Porque se eu vier fazendo aqui, eu não vou estar seguindo a ordem de vai e volta, vai e volta, vai e volta. E como eu já trabalhei até aqui, com ida e volta, a gente vai continuar trabalhando com ida e volta até o final. Então, vou colocar aqui. Então, vou colocar um ponto alto, alongado em cada correntinha, tá? E olha como tá ficando, tá vendo? Aí eu vou seguir fazendo ponto alto em toda a correntinha, indo, até chegar aqui, até chegar aqui novamente, tá bom? Chegando aqui novamente, eu subo 2 correntinhas, né? Então, subo as 2 correntinhas, viro e volto fazendo. Isso vai se repetir até eu ter mais 10, tá bom? Então, recapitulando, são 10 centímetros aqui, mais 10 que eu vou fazer acima desse daqui, ou seja, eu vou fazer 9 carreiras dessa, e depois a gente volta. Como vocês podem ver, as 8 carreiras estão finalizadas, e agora o que acontece? Agora a gente vai começar a fazer o aumento pra parte do quadril, tá bom? E como é que a gente vai fazer isso?